Juros compostos. Parte 6. Equivalência de capitais a juros compostos. Bom, então agora a gente precisa saber quando dois capitais são equivalentes e quando esses capitais estão em datas diferentes. Se eles estiverem numa mesma data, é claro que eu tenho que ter o mesmo valor. R$1.000 tem que ser igual a R$1.000 hoje. Mas R$1.000 hoje é igual a quanto no futuro? Então isso se chama equivalência de capitais e a gente analisa essa equivalência em datas diferentes. Porque na mesma data não faria muito sentido, o valor obviamente tem que ser o mesmo. Então vamos lá. Para se considerar valores monetários em instantes de tempo diferentes, então essa é a questão, deve-se considerar uma taxa de juros para converter os valores. Sempre que for dada a taxa de juros e valores em instantes de tempo diferentes, será possível converter um dos valores para a mesma data que o outro valor. Então a gente precisa sempre fazer isso, é importante converter um dos valores para a mesma data que o outro valor. Então os dois precisam estar na mesma data para a gente fazer a comparação no final. Então vamos observar. Para dizer que dois valores são equivalentes, é necessário levar um valor para a mesma data que o outro valor. Se os valores forem iguais numa mesma data, eles serão iguais em qualquer data, não só naquela data original, mas em qualquer data. Assim é possível dizer que os valores são equivalentes, porque eles serão iguais em quaisquer instantes de tempo. Se a taxa de juros for de 15% ao ano, será possível comparar os valores R$300 hoje e 345 daqui a um ano? Esses valores são equivalentes? Então a gente precisa analisar dois valores. A gente tem R$300 hoje e 345 daqui a um ano. Esses valores são equivalentes? Só essa informação não seria suficiente, mas a gente tem uma informação adicional de que a taxa de juros é de 15% ao ano. Então, com isso, com essas informações, a gente consegue fazer as comparações. Vamos lá. Então, eu tenho que pegar um dos valores e converter. Lembrando que a expressão dos juros compostos é igual F igual a P vezes 1 mais a taxa de juros elevado a N, que é o prazo. Então, se eu quiser achar o valor futuro dos R$300, eu quero saber quanto que ele vai valer daqui a um ano. Então, F igual a 300 vezes 1 mais a taxa de juros é 15% ao ano, 0,15, elevado a N, que é 1. Ótimo. Bom, essa conta aqui, né, 1 mais 0,15 é 1,15, elevado a 1 é 1,15. Isso aqui é 300 vezes 1,15. Isso aqui dá R$345. Puxa, deu exatamente o valor do de baixo. Ou seja, esses R$300 hoje, eles são realmente equivalentes a R$345 daqui a um ano. Isso se nós utilizarmos a taxa de juros de 15% ao ano. Bom, então sempre que nós quisermos achar a equivalência de capitais, é isso que a gente precisa. A gente tem capitais em duas datas, e a gente pega a taxa de juros, leva um dos capitais de uma data para a outra data, para que eles coincidam na mesma data, e a gente compara. Assim a gente pode saber se um dos valores é maior, se o outro é menor. Se alguém te dá duas alternativas, eu te pago R$1.000 hoje ou 1.200 daqui a um ano, qual das duas você escolhe? Então depende da taxa de juros. Pode ser que sejam diferentes, pode ser que a primeira seja mais interessante, a segunda, tudo depende da taxa de juros que é interessante para você. Tá certo? Bons estudos!